Glória a Deus. Aleluia. Boa noite, irmãos. Boa noite. Paz. Jesus Cristo. Amém. Essa noite. Por Ele, para Ele, todas as coisas. Esse louvor que hoje foi entoado, por Ele, foi por Ele. Por isso que nós estamos aqui. O pastor disse algo que na sua atenção. O Senhor está derramando cura nesse lugar. Aleluia. O Senhor está fazendo algo impossível aqui nessa noite. Aleluia. Eu digo para você uma coisa, se você verás a glória de Deus. Eu disse para você por quê, meu amado? Esta palavra que está aqui em cima, esse culto, ela passou através de gerações e gerações, sangue foram derramados, homens foram mutilados, para que essa palavra chegasse até aqui hoje. Uma palavra de salvação. Eu falo no lugar hoje. Não é uma obrigação, ela é um convite. Mas ela tem um poder que transforma. Ela tem um poder que liberta. Ela tem um poder que cura. E hoje é uma noite profética, uma noite de cura na sua vida. Na minha vida, nas nossas vidas, nos nossos lares. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas não toma muito tempo. Vamos direto na palavra do Senhor. A palavra de Deus diz assim, no livro de Mateus 5:45. Não é o texto, mas só para poder entender. A partir do versículo. Assim diz a palavra do Senhor. O Senhor traz o seu sol sobre bons e maus e a sua chuva sobre justos e injustos. Aleluia. Irmãos, tem situações que passam nas nossas vidas. São situações corriqueiras, que são para todos passar. Às vezes cai um raio no poste, acaba a luz da sua casa, acaba de todo mundo. São situações que todos vão enfrentar. Existem outras situações, amados, que são permissões de Deus para acontecer nas nossas vidas. E às vezes parece difícil, parece luta, parece provação que nunca vai acabar. Aleluia. Mas eu digo uma coisa para você hoje aqui. Não há um lugar melhor e mais seguro do que o centro da vontade de Deus. Esse é um lugar seguro. E não importa se é um tempero comum, não importa se é uma permissão de Deus, e não importa se é uma armadilha do inimigo. Porque esse lugar chamado centro da vontade de Deus, você está seguro, eu estou seguro. Aleluia. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós podemos olhar esses exemplos, amados. Como nós vimos, a tempestade que Paulo por ela passou, que quebrou aquele barco, ela tinha um propósito, para que o nome de Deus fosse engrandecido, era chegar até aquela ilha. Nós tínhamos visto também ali uma armadilha do maligno, aquela víbora que pega na mão de Paulo. Nós vemos situações totalmente diferentes, mas em todas elas, Deus estava presente. Amém. Aleluia. Eu quero que você receba essa palavra nessa noite. Guarda no seu coração aí. Receba essa profecia sobre a sua vida. Eu recebi e quero que você receba também. Amém, Jesus. Diga assim: Deus é o meu juiz. Deus é o meu juiz. Aleluia. A misericórdia de Deus é comigo. A misericórdia de Deus é comigo. Deus é o meu socorro. Deus é o meu socorro. E ninguém e nada se compara ao meu Deus. Compara, meu Deus. Aquilo Aleluia. que parecia impossível. Nós Glória a cantamos aqui agora há pouco. Glória a Jesus. O que é o seu problema diante desse Deus dessa noite, amados? O Deus dessa passagem é o mesmo Deus de hoje que está aqui, que vocês estão ouvindo, que vocês estão ouvindo. Esses nomes que eu falei aqui, amados, são palavras sobre a sua vida, são promessas sobre a minha vida, sobre a minha casa e sobre a sua casa. São o significado dos nomes dos 4 personagens aqui: Daniel, Israel, Azarias e Ananias. Muitos conhecem como Sadraque, Mesaque e Abednego. Irmãos, naquele tempo, o povo vivia em desobediência, em idolatria, e também o povo vivia em incredulidade. A gente vem até aqui, o Senhor faz milagres, coisas acontecem, nós temos acompanhado o quanto Deus tem agido, e muitas vezes nos deparamos com incredulidade no nosso coração. Lá fora nós vemos pessoas que estão idolatrando pessoas, coisas, e estão esquecendo de Deus. E com isso traz, irmãos, tempos ruins. Isso traz dificuldades. E muitas vezes, o contexto geral, ele chega para todos. Mas tem uma diferença que nós falamos aqui no começo. Aquele que está no centro da vontade de Deus,
e passa com segurança. Aleluia. Amém. Isso aconteceu na época de Nabucodonosor, que assim invadiu Jerusalém, levou ali o povo de Judá cativo e separou para ele, amado, aqueles jovens, os nobres, aqueles jovens, né, inteligentes, da família real. Ele não para ficar separados com ele, porque sabia que eram diferenciados, tinha algo diferente neles. E quando nós falamos aqui o nome deles, amados, Ananias, Daniel, Misael, Azarias, foram nomes que têm significado, que são as palavras que foram derramadas sobre a sua vida nessa noite. O socorro de Deus é com você. Assim Deus te deu. Deus te deu um nome, Deus te deu um significado, Deus te deu um propósito. Esses propósitos só funcionam quando você está no centro da vontade de Deus. E pelo fato é que aquele povo está em desobediência, está em idolatria, está desagradando o Senhor, todos pagaram. Eu digo para você uma coisa: essa promessa que foi colocada sobre a vida deles e foi colocada sobre a sua vida, sobre a minha vida, ela não deixa de existir, meu amado. Independente da situação, independente da tribulação, essa palavra continua, essa promessa continua, ela não para. E ali estavam eles, amado. Eu quero fazer uma comparação para você, para mim também. Se eu tenho uma barra de ouro aqui na mão que vale R$1 milhão, quem que é ela para ele? Você gostaria de receber essa barra de ouro? E se eu te perguntar falar que essa barra de ouro caiu no meio do barro, você continuaria querendo essa barra de ouro para você assim mesmo? Se essa barra de ouro caísse dentro de um vaso sanitário, você pegaria para você assim mesmo? Jesus te vê assim. Aleluia. Jesus te vê assim. Você para ele é especial. Você para ele tem valor. Por isso ele enviou Jesus Cristo. Deus enviou Jesus Cristo na cruz do Calvário. Porque você tem valor para ele. Aqui, quando chegaram cativos, Nabucodonosor, que era o inimigo deles naqueles dias, trocou o nome, personificou aquilo que Jesus tinha feito, que Deus tinha feito na vida deles. Eles foram ali desfigurados, tiveram os nomes mudados, mas para Deus eles continuavam o mesmo. Aleluia. Porque aquela palavra que foi colocada sobre a vida deles, amados, ela não voltou atrás, porque Deus não volta atrás em sua palavra. Aleluia. A proteção de Deus estava com eles, eles criam o Deus que eles serviam. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E aqueles homens chegaram ali, amados, e manjares foram colocados diante deles, para que eles pudessem comer, para que eles pudessem ali se acostumar e se aprofundar naquilo que aquele povo estranho vivia. Os utensílios tinham sido levados. Muitas vezes vemos dificuldades acontecendo, às vezes pensamos, gente, a obra não vai avançar, as coisas não vão acontecer. Tudo tinha sido levado, e foi oferecido para eles coisas diferentes. E a palavra do Senhor diz que se algum evangelho for pregado diferente, que você o tenha por anátema, por mentiroso, porque essa palavra aqui ela não muda, ela é a mesma. Então essa palavra foi ministrada sobre a sua vida hoje, receba, amado. O Senhor, Ele é o seu socorro, Ele julga a sua causa. Você tem uma causa na justiça? Eu não sei. O Senhor é que julga para você. Você precisa de um socorro hoje aqui, o Senhor é que te socorre. Você está numa situação muito difícil, uma tribulação muito grande que você está enfrentando. Eu digo para você, ninguém é comparado ao seu e ao meu Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aqueles homens foram levados para aquela situação. Eles pediram ali ao chefe dos oficiais que os deixassem comer o que fosse diferente, não se contaminasse com aqueles manjares e com aqueles vinhos do rei. E o oficial, muito preocupado, disse: mas se vocês ficarem mais fracos, mais frágeis, eu vou ser cobrado pelo rei. Mas o Senhor, amados, tocou no coração daquele homem. O Senhor, Ele moveu no coração daquele oficial. Amados, quando um oficial recebe uma ordem de alguém superior, ele cumpre, ele faz acontecer. Às vezes estamos diante de situações que achamos assim, a ordem veio de cima para baixo, mas não tem jeito de eu mudar isso aqui. Eu digo para você que Deus, Ele amolece o coração mais duro que pode existir. Aleluia. Deus, Ele transforma, amados. Ele prepara o seu caminho quando você está no centro da vontade de Deus. E foi permitido aqueles homens, aqueles 4 homens, se alimentarem de forma diferente. E após dias, eles estavam mais saudáveis que os demais jovens. Porque o Senhor cuidou deles. E não importa onde você estiver, o que você estiver passando, você não precisa se contaminar. Porque o Senhor vai cuidar de você.
Mas Senhor, vai me faltar, o Senhor vai cuidar de você. Mas se eu começar a amar, o Senhor vai cuidar de você. É esse Deus que você serve. Esse Deus que está agindo por você. Esse Deus, amado, nós temos que confiar. Nós não viemos aqui passear nessa noite, não. O pastor falou hoje é noite de cura. Se você se apegar a essa palavra de milagre aqui, você vai ser curado. O Deus que eu já vi curar enfermos, que eu já vi pessoas levantar de cadeira de roda, que eu já vi pessoas ser curadas do câncer, é o mesmo Deus que está aqui hoje. Ele faz, Ele continua fazendo, Ele fez, Ele não mudou. Eles confiavam, eles sabiam disso, porque eles tinham visto coisas tremendas. Amado, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. Nós temos que ter a certeza que a nossa morada não é aqui. Nós temos que estar apegados, amado. O Evangelho de Cristo nos aponta a eternidade, a vida eterna. As pessoas têm se apegado hoje no que está aqui. Talvez os manjares apresentados, aqueles homens com uma aparência já agora melhor do que os demais, com capacidade melhor do que os demais. Opa, é hora de eu me agarrar nesse reino aqui, e aqui vai ter solução, e nós vamos encaixar aquilo que conhecemos. Nós não somos desse mundo. Aleluia. O reino do Senhor é um reino eterno. Aleluia. E eles sabiam disso, meus amados. Aleluia. E eles foram tomados para posição de honra. Foram colocados como sábios, como conselheiros. Daniel numa posição acima ainda. Só que um belo dia, amados, quando tudo parecia bem, você ouviu no começo que tudo tem um propósito. O propósito maior é o nome do Senhor ser glorificado e exaltado. E a vida, aquela alma que está lá fora, lá no asfalto, talvez, perdida dentro de uma penitenciária, talvez numa noite inteira perambulando, aquela alma perdida que Jesus veio por ela. O Senhor tem que ser revelado para que ela seja alcançada, assim como eu e você fomos. E eles estavam ali por um projeto, eles estavam ali por um propósito. Amados, um belo dia o rei teve um sonho que o aterrorizou, um sonho que o deixou perturbado, um sonho que tirou a paz daquele rei. Ele chamou ali todos os adivinhos, todos os sábios, e disse que ele não aguentava viver daquela forma, ele precisava saber o que estava acontecendo. Interessante é uma coisa, amado, é dizer para você assim: irmão Ed, eu sonhei isso. Agora outra coisa é dizer assim para você: olha, eu tive um sonho essa noite, e eu quero que você desvende esse sonho, porque se não for desvendado, todos vocês sábios, todos vocês conselheiros serão mortos. Eu quero que vocês adivinhem o que eu sonhei e revelem esse sonho. Aí, amados, o problema chegou a geral. Tudo. Quem se envia a Deus, quem não se envia a Deus, em situações que todos nós somos apanhados. O problema é global. A guerra, às vezes, né? Vai ser mundial. Mas o seu Deus, e o meu Deus? E o nosso Deus? Aqueles homens foram colocados como sábios. Se eles não interpretassem, eles iriam morrer também. O Daniel, amados, o homem que se enviou ao Senhor, que orava em todo o tempo, pediu ao rei que o deixasse buscar ao Senhor, ao Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. Ele foi até aqueles outros 3 homens, que agora eram conhecidos por Sadraque, Mesaque e Abednego. Disse para eles: vamos buscar a Deus para que Deus nos dê revelação. E você vê uma coisa: quando você junta 2, 3 buscando o Senhor comparece. A igreja tem força, irmãos. Amém. O corpo de Cristo, esse corpo místico do Senhor, ele atrai a presença de Deus. E Deus, naquela oportunidade, ele se revela a Daniel durante a noite e revelou exatamente o sonho que o rei tinha tido e ninguém tinha contado. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode imaginar, amado, essa cena acontecendo? Eu volto lá atrás nessa hora. Eu glorifico a Deus porque o mesmo Deus que estava lá é o que está aqui hoje. É o Deus que revela. É o Deus que mandou falar para você hoje que Ele é o seu socorro, que Ele é o seu juiz, que ninguém é como Ele para você. Aleluias. Ele chega para ele e fala: olha, rei, você sonhou o seguinte: sonhou com uma estátua tão grande, ela tinha cabeça de ouro, peito e braços de prata, ela tinha o ventre de bronze, as pernas de ferro, os pés de ferro e barro. E o rei então assusta. Imagina alguém contar alguma coisa para você que você sonhou que você não contou para ninguém. Esse é o seu Deus, meu. Esse é o seu Deus que conhece os seus pensamentos. Aleluia. Esse é o Deus que conhece o seu íntimo.
O inimigo ele pode às vezes colocar um prato para você, como colocou as iguarias para ele, para chamar a atenção. Mas conhecer o profundo que você está pensando, do que você tem buscado, somente o seu Deus conhece. É um Deus que é onipresente, onisciente, onipotente, aleluia. E ele mostrou para ele: esse primeiro rei é o seu rei. Depois virá um outro rei no seu lugar, representa a prata. Veio a ser os Medo-Persas, né? Depois do Império Babilônico. Depois viria o Império Grego. E por fim o Império Romano. E ele ainda fala que uma pedra não lançada por mão de homem bateu naqueles pés daquela imagem, e ela caiu por terra, se desfez, se tornou um grande monte. Aquela pedra se tornou grande. Aquela pedra que não foi forjada por homem, mas por Deus. Ele falava de Jesus Cristo. Lá atrás, no Antigo Testamento, Jesus Cristo já era revelado a cada um de nós. Já era revelado o Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. Você consegue entender e ver hoje o que tem acontecido, amados. Impérios aconteceram. Se você pegar um livro de história e começar a ler, você vai ver. Império Medo-Persa, grego. Você vai ver o Império Babilônico antes. Império Romano. E depois você não vai ver mais. Sabe por quê? Porque o próximo rei será o reino eterno do Senhor. Essa palavra se cumpre, tem muitos anos, amados. E ela tem se cumprido. Esse tempo de salvação está chegando. E quando ele revelou aquilo, ele disse: olha, realmente Deus é com Daniel, realmente Deus é com esses homens, eles são diferentes, vamos adorá-lo, vamos servir. Deus foi glorificado, porque ali estava o propósito e o motivo. Eles começaram a ficar em paz, as coisas ficaram certinhas para ele. Quantas vezes as tempestades passam, né, amados? Aquilo que parece que é impossível, não vai ter jeito, a gente cantou agora há pouco, vem, acontece, e Deus faz acontecer, as coisas mudam, e nós saímos fazendo o quê? Dando testemunho do milagre. Aleluia. Isso aconteceu com eles. Só, amados, que o tempo passa, as coisas vão, e as dificuldades às vezes voltam. Assim é a vida do cristão. Ela é uma montanha russa, ora ela está em cima, ora ela está embaixo. Mas nós temos que estar onde? No centro da vontade. Aleluia. Onde ele sempre estiver. E nós temos que trazer na memória, amados, aquilo que nos dá esperança. É que a palavra de Deus nos fala. Eles tinham isso que eles tinham vivenciado. O impossível, o inimaginável tinha acontecido. E Deus tinha sido com eles. Eu digo para você que Deus foi comigo muitas vezes em minha vida. Eu só tenho que agradecer ao Senhor. Eu digo para você que hoje eu não posso pedir mais nada a Deus. Eu tenho que agradecer por tantas coisas que Ele fez por mim, pela minha família, pelos meus. O Senhor é grande. Só tenho a adorar e exaltar. Mas nós precisamos, amados, nesses momentos de dificuldade, trazer à memória aquilo que dá esperança. Aquele rei, então, amados, levanta uma nova estátua. Não uma estátua, né? Porque é outra de sonho. Ele fez uma grande estátua e disse que todos teriam que se dobrar diante dela. Quando tocasse os sinais, todos tinham que se dobrar, todos tinham que adorar. Muitas vezes aqueles que presenciam o Senhor, que estão ali sentindo o que o Senhor pode fazer, que presenciam o milagre, muitas vezes eles não querem o dono do milagre. Aqueles que recebem a bênção, muitas vezes eles não querem o dono da bênção. Aquele rei vivenciou, ele viu o impossível acontecendo. Quantas pessoas vivenciaram o impossível acontecendo? Aqui na frente ou em algum outro lugar. Mas o tempo passou. Deixaram a presença do Senhor se esvair, ficar longe. Ele deixou o coração dele novamente se contaminar pela idolatria. E colocou ali um Deus que ele fez, para que todos se dobrassem diante dele. Amados, mas aqueles homens que sabiam a identidade deles, que sabiam quem eles eram, que sabiam quem Deus era para eles, que tinham essas palavras aqui que nós falamos no começo sobre eles, que Deus é que julgava, que Deus era o socorro, que sabiam que Deus era com eles. E quando tocou-se aquele sinal, amados, aqueles 3 homens que estavam ali não se dobraram. Pode ver que muitas vezes na sua vida, pessoas te veem em situações e correm para te acusar. Porque o inimigo ele é acusador. Ó, o cara está lá, ó, e corre lá que ele não fez, ó, olha lá, ó. É te expor, é te colocar em situação de julgamento. Assim como aquela mulher foi colocada diante de Jesus um dia. Eles querem nos colocar em situações assim, sendo julgados. Eu digo para você uma coisa: quem te julga
Quem é o seu juiz? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Naquele dia, amados, eles foram colocados na presença do rei. Ele disse: fiquei sabendo que vocês, homens tão sábios, cheios de capacidade, apenas não querem se dobrar diante da minha imagem. A minha palavra não volta atrás. Se vocês não fizerem, eu vou aquecer lá aquela fornalha e vou julgar vocês lá dentro. Essa é a minha palavra. Quem não obedecer vai ter que pagar esse preço. Vai ter que pagar esse preço. E eles disseram: somente no nosso Deus nós vamos adorar. Somente diante do nosso Deus nós vamos nos dobrar. Se Deus nos livrar, Ele é nosso Deus. Aleluia. E se não livrar, Ele continua sendo nosso Deus. Aleluia. Você consegue dizer isso nessa noite, amados? Aleluia. Isso é muito forte. Eu digo para você porque eu me lembro que eu vi pessoas falando isso e sendo resgatadas. E tem um jovem que nunca mais saiu da minha mente. Dentro da pandemia, ele disse assim: se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Nós vimos aquele jovem, foi as últimas palavras que eu pude ouvir, que ficaram na minha mente. O jovem que louvava o Senhor, adorava o Senhor, e hoje ele canta no coral celestial. Porque ele viveu essa palavra até o final. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. Ele não tava, eu via nos olhos dele que ele não falava aquilo ali, meus amados, por desespero, não. Mas ele tinha aquela paz no coração. E a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, irmãos, não é ausência de problemas, de dificuldades, mas é estar em meio a elas e sentir a paz restauradora do Senhor. Sentir a mão do Senhor te amparando em meio à dificuldade, em meio à tribulação, em meio ao fogo. Saber que Deus está com você. Amados, a palavra de Deus ela aponta para o final dos tempos, com fogo. Porque o primeiro século acabou com água, mas no final acabará com fogo. Os homens tentaram articular coisas, tentaram mudar essa palavra, para achar uma saída. Só existe uma, amados. Jesus Cristo. Aleluia. O céu só tem uma porta através de Jesus. Não tem outra forma de escapar. Não tem outra forma de sair. Desde lá de trás era apontar a saída. Era o centro da vontade de Deus. E se você hoje vive o centro da vontade de Deus, meu amado, o seu alvo vai ser alcançado. Aleluia. Nós não vamos fazer, nós não vamos nos dobrar. Então aquece lá 7 vezes a fornalha. Joga eles lá dentro. Joga. O resto da história você já sabe. O resto da história você já conhece. Eu não preciso te contar, é uma história muito conhecida. Mas ela se renova cada dia, nossa Jesus. E ela quer renovar na sua vida. Aleluia. Amém, Jesus. Essa passagem que está escrita aqui, amados, ela tem que soltar essas palavras, essas páginas, entrar nos nossos corações, impactar em nossas almas e nos trazer a certeza de que o Senhor é conosco. Porque aqueles homens, amados, que foram jogados ali dentro, uma fornalha aquecida 7 vezes mais, não tiveram uma queimadura, porque o Senhor entrou com eles na fornalha. Porque o Deus que eles serviam os livrou, os guardou e os tirou ali de dentro, amados, para que ele continuasse. Eles foram colocados, amados, em uma posição de mais destaque ainda. Daniel, uma posição ainda mais acima. E o nome do Senhor foi glorificado. E aquele rei falou: agora somente ao Deus de Daniel, ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês vão adorar. O Senhor prevalece, amados. Aleluia. A vontade do Senhor prevalece. O poder de Deus prevalece. O Senhor nos honrou. O Senhor colocou neles uma promessa. E cada um de nós que está aqui nessa noite, o Senhor tem uma promessa, um projeto e um propósito. Tem pessoas que receberam palavras de promessa. Eu presenciei pessoas recebendo palavras de promessa. Eu presenciei o Senhor falando: estou colocando na sua mão uma aliança. E a gente recebeu essa palavra. O Senhor falou com ele. O Senhor falou. E o Senhor não mente, não volta atrás. Mas você tem que estar no centro da vontade de Deus. Você tem que estar no centro daquilo que o Senhor quer fazer. Você não pode ser incrédulo. Você não pode ser desobediente. Nós não podemos ter idolatria no nosso coração. O que nos tem separado de Deus? O que nos tem feito não confiar que Deus pode fazer o impossível por nós? Imagina se não fossem essas pessoas aqui. Se fossem outras, talvez teriam se desviado lá no início, quando chegaram, com os manjares que representam o pecado. Teriam manchado a sua alma, a sua salvação, a sua caminhada. Mas eu digo para você,
Quando você foca no alvo que é Jesus, que é a vida eterna, meu amado, você começa a brilhar como a luz da aurora. Porque você vai renovando a sua vida. Você vai ser renovado de glória em glória, até um dia chegar à imagem perfeita do Senhor. Isso vai ser na glória. Não espere. Se alguém está prometendo para você nessa vida aqui, amados, algo que vai ser o ápice da sua existência, esse evangelho não é de Cristo, mas esse evangelho ele fala de algo que está acima do que é terreno. Ele fala de algo extraordinário. A palavra de Deus fala sobre vida eterna, salvação, fala sobre uma nova terra que virá, para que nós possamos habitar nela. A vida eterna ela é real. A cura do Senhor ela é real. E o Senhor está aqui para curar nossas almas nessa noite. Esses homens foram alcançados. Eles foram transformados. Eles passaram por situações cotidianas, passaram por permissões, passaram por provas colocadas pelo inimigo. Mas em tudo resistiram, porque eles creram na promessa e na palavra que o Senhor colocou sobre a vida deles. Não abra mão da promessa do Senhor sobre a sua vida. Não abra mais. Receba essa promessa sobre você hoje. Que seja uma palavra profética sobre a sua vida. Que o Senhor vai te curar, que o Senhor vai te atender, que Ele vai transformar, que Ele vai alcançar a sua casa. Não abra mão, não saia do centro. Esse lugar que é o centro da vontade de Deus. É onde acontece a transformação, onde acontece a mudança, onde é o lugar seguro. Luiz, eu te convido a colocar sobre os seus pés, em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Santo é o seu nome, Senhor. Eu orar por você, Luiz. Aleluia, Jesus. Deus maravilhoso, Deus. Feche seus olhos. Aleluia, Pai amado, Pai querido. Deus, nós estamos aqui nessa noite, Senhor, porque cremos que Tu és o Senhor dos Senhores, Tu és o Deus dos deuses. Nós sabemos que somos preciosos aos Seus olhos, Senhor. Sabemos porque um dia o Senhor enviou Jesus na cruz do Calvário, derramou um sangue puro e inocente, gotas que tinham o meu nome, que tinha o nome de cada irmão que está aqui nessa noite. E foi por nos transformar, foi por nos resgatar da condenação eterna, Pai. E o Senhor, Pai, escreveu o nosso nome no livro da vida. O Senhor nos deu promessa, como o Senhor deu para aqueles homens no passado. O Senhor nos deu, Deus, palavra de salvação, palavra de cura. E nós viemos aqui nessa noite para confirmarmos isso em nossas vidas nessa noite. Eu apresento cada irmão que está aqui nessa hora, representando cada lado. Aquele que crê, Senhor, será alcançado. Aquele que confiar naquilo que foi falado aqui nessa noite desde o início, Senhor. Aquilo que parece impossível, Senhor, vai se tornar possível, porque o Senhor Deus que faz. Essa palavra, Deus, que está aqui, que atravessou gerações, oh Pai, que chegou até o Senhor, Pai. Essa palavra que o Senhor agradou dela, feita através de homens, que ali em Atos, oh Pai, começou a ser escrita, oh Deus, através da igreja. Ela continua até aqui. Nós temos escrito, Pai, dia após dia essa palavra, Senhor. Atos continua, Deus. Ele continua acontecendo. Maravilhas continuam acontecendo. Por isso agora visita o lar de cada um que aqui está, Deus. Vai lá no profundo daquele quarto, Senhor. Lá no profundo daquela depressão, Senhor. Onde essa pessoa que está aqui representando não consegue alcançar. Arranca de lá com a sua luz, com o seu poder, com o seu fogo, Senhor. Essa pessoa que apresenta aqui o seu ente querido nessa noite, Deus. Que o Senhor possa estar, ó Deus, trabalhando naquela vida. Que o Senhor possa estar ali ministrando. Ó Deus, aquelas correntes que amarram, que impedem aquela pessoa de vir para a tua casa. Quebra nessa hora, Pai, em nome de Jesus. Aquela enfermidade, Senhor, que para o homem, que para a medicina é impossível. Nessa hora, Deus, cura, Senhor. Derrama a sua cura, Pai. Trabalha, Senhor, a sua espada, Jesus. Que separa juntos de medulas, ó Deus. Que vai no profundo da alma e do espírito. Faz a obra nessa hora. Faz a obra espiritual, a obra física, a obra psicológica. O Senhor é um Deus completo, Senhor. O Senhor tudo fez, tudo criou, tudo formou. Toma o seu povo nessa noite nas tuas mãos, ó Deus. Que ninguém saia daqui como entrou, mas saia transformado, edificado. Saia com a certeza no coração de que Tu és o Deus dos deuses. Que o Senhor é o Senhor dos senhores, ó Pai. Que os obstáculos, ó Deus, não são nada para o Senhor. Que o Senhor tem na palma das suas mãos, ó Deus, todo o pó da terra, toda a água dos oceanos estão na palma das suas mãos. Oh Pai amado, é lá que nós estaremos, ó Deus, como Nova Jerusalém vier no céu. É ali que estaremos seguros na palma das suas mãos, para sermos colocados naquela nova terra, Senhor, porque ela está muito próxima. Não deixe o nosso coração se apegar às iguarias desse mundo.
Não deixa, Senhor. Não deixa, ó Pai, nós estremecemos, ó Deus, temos medo do que virá pela frente, porque nós sabemos, ó Deus, que vem à nossa mente, ó Pai, sempre o que nos dá esperança, que são os seus milagres, que o Senhor nunca deixou de fazer. Toca em cada vida nessa noite, Senhor. Toca. Oh Deus, derrama no Teu Espírito, a Tua graça, a solução. Que possamos chegar em nossos lares hoje, ó Deus, exalando a Tua graça, exalando cura para aqueles que ficaram, ó Deus. Levanta transformação e bênção para os nossos lares. Em nome de Jesus. Amém.